Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um Pandemia Cristã, o papel da igreja em meio à Covid-19. Hoje nós vamos tratar de uma das áreas importantíssimas da igreja, que é o aconselhamento pastoral. E como o aconselhamento ele foi afetado neste tempo? Quais são os desafios que esta área importantíssima do ministério pastoral e da igreja está sendo transformada neste período de isolamento? A pergunta para o meu convidado foi: como a igreja pode promover um cuidado pastoral eficaz? Promover o cuidado, o aconselhamento, o fortalecimento das ovelhas em tempo de isolamento e pandemia. E também, quais são os maiores desafios da igreja neste período de isolamento, neste período de quarentena, no cuidado com a igreja? Para responder sobre essa questão, sobre a área do aconselhamento pastoral, eu convidei um amigo muito especial. Moramos juntos nos Estados Unidos em 2002. Hoje ele é pastor da Igreja Batista Fonte de Paulo Afonso, lá na Bahia, desde 2017. Ele é formado no seminário Palavra da Vida e tem mestrado em aconselhamento bíblico pela Southeastern Baptist Theological Seminary, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e também formado em educação física. Um amigo muito especial, Tiago Zambelli, obrigado por atender o pedido. Vou passar a palavra para você, para que você possa tratar dessa área tão importante que é a importância do aconselhamento bíblico. É com você. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade, Daniel, da participação em seu canal. Eu espero contribuir com nossos irmãos respondendo as questões que você sugeriu que eu respondesse. E como o meu tempo é curto, entendo que tenho o desafio de ser objetivo sem perder a oportunidade de ser veículo do amor do nosso Senhor. E a sua primeira pergunta, Daniel, foi: como a igreja pode promover um cuidado pastoral eficaz? Para responder essa pergunta, eu vou me ater na especificidade da palavra pastorear, que foi até uma conversa recente que eu tive com um querido amigo. E nessa conversa eu fui convencido pela explicação bíblica dele que pastorear é tanto um dom de Deus para a edificação da igreja, quanto uma função desempenhada pelos líderes da igreja. Então, especificamente para essa pergunta, das três que você me fez, minha resposta ela contempla um convite atencioso a todos os líderes de igreja a estarem atentos às necessidades holísticas, não somente espirituais dos irmãos e das irmãs em suas igrejas. Mas por holístico, entenda, materiais e imateriais. Tem o que comer? Tem trabalho? Tem um lugar seguro para descansar? Tem saúde? Como é que estão as emoções dele? Tem tido acesso às oportunidades de aprender junto com a igreja? Como está o relacionamento conjugal? Alguma coisa lhe aflige? E todo esse cuidado com os irmãos e irmãs, o objetivo é a edificação da igreja. Paulo, em Efésios 4, nos versículos 12 e 13, diz: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, como a igreja pode promover um cuidado pastoral eficaz? Tendo seus líderes atentos às necessidades legítimas dos irmãos e das irmãs, mirando a edificação da igreja, o nosso crescimento coletivo naquele que é cabeça, Cristo. E não pensem que basta se preparar para o sermão de domingo ou qualquer outro dia e gravá-lo ou transmiti-lo ao vivo uma vez por semana. Pastorear não é alimentar o aprisco somente um dia por semana. Pastorear é uma tarefa mais frequente do que isso. Eu diria que ela tem mais relação em como usamos a palavra discipular do que pregar em nossos dias. A sua segunda pergunta, Daniel: como a igreja pode promover o cuidado, o aconselhamento e o fortalecimento das ovelhas em tempo de isolamento social? A igreja ela pode promover tudo isso se cada membro da igreja, se durante esse tempo não se esquecer de estudar e meditar na palavra do Senhor
e praticar os ensinamentos de Deus. Tiago nos ensina no capítulo 1 de sua carta: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Isso no versículo 22. No versículo 25 ele diz: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Resumindo aqui, aquele que observa atentamente e coloca esse aprendizado em prática, ele vai desfrutar das bênçãos do Senhor que traz alegria, que nos deixa feliz e feliz da perspectiva de Deus. Agora, o que é que eu tenho que praticar? Ainda que lei aqui em Tiago não seja uma referência direta a qualquer mandamento do Novo Testamento, eu creio que o contexto nos ajuda e permite estender a ideia de também observar atentamente o que há de mandamento no Novo Testamento. Pensa comigo, como você acha que a Igreja do Senhor Jesus Cristo estaria se todos estivessem confessando seus pecados uns aos outros e orando uns pelos outros, como orienta Tiago? Ou usando seus dons para o bem dos outros, como orientado por Pedro? Ou cuidando uns dos outros, diz Paulo, encorajando ou aconselhando uns aos outros em Hebreus, levando os fardos pesados uns dos outros, Gálatas 6:2, servindo uns aos outros, Gálatas 5:13, perdoando uns aos outros, Colossenses 3:13. Eu creio que se a igreja estivesse praticando os mandamentos uns aos outros, nós estaríamos bem melhores em todos os aspectos. A minha nova vida, ela começou em São Paulo. Mas há algum tempo eu caminho pelo meu querido Nordeste brasileiro e tenho me encontrado com pessoas de todo o Brasil. Na minha opinião, o cristianismo no Brasil ele carece de aprofundamento no conhecimento da palavra do Senhor. E eu me lembrei agora de quando Lucas fala de Apolo em Atos 18. Ele apresenta Apolo como alguém instruído, mas que somente conhecia o batismo de João. E para se tornar o apologeta que os versículos finais do capítulo apresentam Apolo, ele precisou da intervenção educativa de Priscila e Áquila, que, segundo o texto bíblico, explicaram melhor ou com mais exatidão, diz a NVI, o caminho de Deus. Perceba, Apolo, ele conhecia Jesus, mas tinha um conhecimento limitado. E ele foi agraciado com esse convite do casal italiano para saber mais e melhor como nós também precisamos. Não há, Daniel, como promover cuidado, e promover aqui a palavra-chave da sua pergunta, não há como promover cuidado, aconselhamento e fortalecimento se nossos irmãos, e nós também, não buscarmos o Senhor e a sua palavra como se busca ouro e prata, como diz o sábio de Provérbios no capítulo 2. E quando temos à disposição o conhecimento de Deus, ali no capítulo 2 de Provérbios, nos primeiros versículos, ele diz que nós entenderíamos o que é temer o Senhor e acharíamos ou encontraríamos o conhecimento de Deus. Não há condições necessárias, as fundamentais, para cuidar, para aconselhar, para fortalecer, se não tivermos o conhecimento de Deus à disposição, o conhecimento de Deus. A pandemia, ela trouxe diversos desafios à igreja. E essa foi a sua terceira pergunta para mim, Daniel, se lembra? Quais os maiores desafios da igreja na área do aconselhamento? Nós estamos num momento da história que é sábio nos afastarmos ao invés de nos abraçarmos. Salomão disse que há tempo de abraçar e tempo de nos afastarmos. E eu diria que esse é um tempo de ficarmos longe um dos outros, de nos afastarmos. E ao fazer isso, nós comprometemos a forma como nós preferimos e até gostamos de nos relacionar uns com os outros. A pandemia ela acelerou nossas atividades virtuais como igreja e, por um tempo, nós vamos ter que entender e usar esse universo para ser igreja, agir como igreja, viver como igreja. Mas o fato de por um tempo de afastamento precisarmos desse universo digital não significa que nossos relacionamentos se tornaram irreais ou menos reais. O culto online a Deus ainda é um culto real. E a adoração por meio de músicas no live do Instagram ou do YouTube ainda é real, apesar de ser digital.
Alguém que procura um namoro pela internet procura alguém real. A questão é que o ambiente virtual não nos proporciona a profundidade que nossas almas anseiam. O casal se conheceu virtualmente, sabe, chega uma hora que eles concluem que precisam se encontrar pessoal e presencialmente para aprofundar aquilo que começaram virtualmente. E não pensem que aquilo que existia no digital era irreal. Ele era superficial, mas não irreal. Da mesma forma, eu, como pastor, eu continuo me preocupando de forma real com os meus irmãos e as minhas irmãs da Igreja Fonte de Paulo Afonso, apesar de usar o smartphone, um canal digital, para me comunicar com eles e perguntar como eles estão. Mesmo na condição do distanciamento social, nós precisamos continuar a adorar o nosso Deus, ensinar as Escrituras e buscar compreender como nossos irmãos e as nossas irmãs estão. E ao saber da necessidade específica e individual de alguém, nós precisamos nutri-los. Nós precisamos dar a eles, dizer a eles, relembrá-los das verdades de Deus. Mas como fazer isso de longe? Será que nós já paramos para lembrar, não é nem só pensar, para lembrar que boa parte do Novo Testamento foi EAD, ensino à distância? Paulo foi um professor EAD. Ele, estando geograficamente longe dos seus alunos ou ouvintes, mais precisamente de seus destinatários, dos seus leitores, ele ensinou muita coisa. E ele também exortou, ele também encorajou, ele aconselhou e até se alegrou, apesar de estar fisicamente longe. É verdade que aconselhar é uma tarefa difícil de se fazer sem a presença física do aconselhado. Por exemplo, fica muito difícil de perceber as emoções do aconselhado sem a presença física dele. Mas, com aquilo que temos às nossas mãos, se não for contrário às orientações do Senhor, nós precisamos utilizar e fazer com excelência. Agora, Daniel, talvez muitos dos que estão ouvindo essa mensagem não possuem um público com facilidade ou acesso à internet. E a equipe com que eu trabalho em Paulo Afonso, ela tem várias frentes na zona rural, nos povoados da região, especialmente aqui de Glória, município vizinho de Paulo Afonso. Como ajudá-los? Como aconselhá-los? Eu diria, seguindo as orientações que temos dos órgãos competentes e as orientações da palavra do Senhor, colocando máscara, usando álcool em gel, mas também indo até eles e apresentando e relembrando as verdades de Deus, por meio do Espírito Santo que convence, que transforma. Sendo objetivo, eu creio que o maior desafio na área do aconselhamento seja o de ouvir com atenção e pessoalidade as aflições dos nossos irmãos e depois apresentar a eles uma solução na palavra como culturalmente eles estão acostumados, presencialmente. Nós precisamos ser sábios, atenciosos e criativos ao querer ajudar alguém em tempo de pandemia. E nossa postura, ao invés de culpar a pandemia, deveria ser de olhar para ela como uma oportunidade de nos avaliar, de perceber os desafios e as nossas lacunas, tanto individual como coletivamente, e por que não dizer familiarmente, e clamar ao Senhor por ajuda. Nos debruçarmos na palavra de Deus e encontrar e aplicar as soluções oferecidas pelo próprio Senhor. Daniel, um forte abraço para você e sua família. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e que Deus nos ajude. Pastorear é um chamado de Deus. Pastorear é dom de Deus. Pastorear é capacitação de Deus, apesar de nós mesmos. Precisamos estar atentos às necessidades do povo de Deus, sejam elas espirituais e necessidades físicas, materiais. Os líderes precisam realmente estar atentos às necessidades dos irmãos. Esse é o momento que nós precisamos estar com as mãos estendidas, ajudando uns aos outros. E uma coisa muito importante, que o cuidado pastoral ele é muito mais do que gravar cultos no domingo, é muito mais do que gravar mensagens ou transmitir os cultos online. O pastor precisa estar perto das suas ovelhas, mesmo neste período de isolamento. Querido amigo
Tiago, pastor, irmão, né? Alguém que tem um carinho muito especial. Gostaria de agradecer pelo privilégio de ter você contribuindo com este canal, mas também contribuindo com a Igreja do Senhor, deixando essa mensagem valiosíssima. Que Deus continue te abençoando, te capacitando no ministério, aí no Nordeste, na Bahia, em Paulo Afonso, para que pessoas possam ter um encontro verdadeiro com Cristo, aí também no nosso Nordeste. Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo Pandemia Cristã, querendo Deus.